Fariseu e o publicano. Quem era esse fariseu? Fariseu pertencia a uma das seitas que tinha mais gente, forte, grande. E o fariseu, o Senhor Jesus Cristo, uma certa ocasião, disse sobre eles: pode fazer o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. O publicano, ele era um dos judeus que cobrava imposto do próprio judeus e às vezes com propina, por meio de propina, e os judeus odiavam esse fariseu, esse publicano. Publicano não gozava de tanto respeito pelos judeus. E o judeu tinha eles como pecadores perdidos. Uma certa ocasião, em Lucas 18, do versículo 9 em diante, eles foram ao templo orar. Os dois eram pessoas que gostavam de orar. O fariseu, posto em pé, ele orava de si para si mesmo. Ele era o seu próprio Deus, sua própria suficiência. O que tinha nele, dentro dele, segundo o julgamento dele, satisfazia as suas necessidades com relação a Deus. A palavra do Senhor diz: como a sua oração não partisse da laje, do teto, de si para si mesmo. E ele orava desta forma: ó Deus, graças te dou. Se era de si para si mesmo, eu não posso julgar aqui se ele tinha consciência clara, entendimento claro de que ele estava falando com ele mesmo. A Bíblia diz de si para si, e dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu estou num nível superior. Estou numa condição que será impossível o Senhor não me atender. Por quê? Porque a minha justiça me dá uma credencial, me dá condições favoráveis para que eu possa chegar ao Senhor e ser ouvido e atendido, porque eu não sou como demais homens. Esse homem não passou pela cruz. Esse homem nunca soube o que é ser crucificado com Cristo. Esse homem fatalmente não poderia dizer, ainda não tinha as cartas, mas contextualizando, trazendo para nós, não podia dizer estou crucificado com Cristo, porque ele estava muito cheio da sua própria justiça. E em Isaías 64:6 diz que a nossa justiça não passa de trapo da imundícia. Mas ele, como ele olhava de si para si mesmo, ele olhava em si e se julgava qualificado com mérito diante de Deus
E ele, com uma senhora, uma certa ocasião, conversando comigo, ela diz assim: Deus vai ser muito injusto, será injusto se não me levar para o céu. Por quê? Aí passou o seu currículo de prestação de serviços, classificando como merecedora. Mas estava ali, ainda ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Eu cumpro toda a lei. Naquilo que Deus pedir, segundo os mandamentos e a lei, eu cumpro todos. Eu sou uma pessoa justa, correta, digna. Mas o publicano, sabendo quem ele era, não contava com a sua própria justiça. Porque para ele, para o publicano, ele sabia que a sua própria justiça não conseguiria justificá-lo em nada diante de Deus. Diante de um Deus justo, de um Deus santo, de um Deus que conhece o íntimo das pessoas. Quem até agora tem sido mais cristão, mais ligado ao Senhor Deus? Interessante, né? Socialmente, o fariseu, ele era o cara. E socialmente, o publicano, ele era pior dos caras. Pior das pessoas. Totalmente indigno diante da sociedade. Mas o que me chama bastante atenção é: ele sabe que ele é indigno. O outro é indigno, mas acha que é digno. Ele acha que merece. O outro sabe que não merece. Tem consciência de que a sua justiça não o justificaria. Ele não tem mérito para apresentar a Deus. O que ele tem que para apresentar a Deus são pecados. Ele tem consciência interior a respeito disso. Porque muitas vezes eu estou dizendo interior, porque muitas vezes a pessoa diz, mas lá dentro pode ser outra história. Ele diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Usa de propiciação, usa de misericórdia. Ele trouxe na oração o que acontecia no Santo dos Santos, no templo, que é o propiciatório, a tampa da arca da aliança, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, com sangue, e ele colocava o sangue naquela tampa tampa da arca, chamado propiciatório. E propiciatório significa ponto de misericórdia, lugar de encontro do pecador com Deus, lugar de reconciliação e perdão. Ele disse: sê propício a mim, pecador. O desmérito desse publicano, e ele sabendo que não tinha mérito, o seu desmérito fez com que ele fosse aceito. E o mérito do fariseu fez com que ele não fosse aceito. É a religião
com a graça. Digo-vos, o Senhor Jesus dizendo, digo-vos que quem não merecia, quem era portador do desmérito, não usou a sua justiça porque ele sabia que a sua justiça jamais o justificaria. Que ele sabia que ele era um pecador injusto. O Senhor Jesus Cristo disse, desceu justificado para sua casa. E não aquele, o fariseu, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta, um dia ele será humilhado. E aquele que se humilha, um dia ele será exaltado. Porque vai ser outra pessoa que vai exaltá-lo. E ele está incumbido de se humilhar. Não mereço, não sou digno. Essa é a condição da obra da cruz. Onde o pecador perdido é atraído e crucificado naquele que se ofereceu em seu favor lá na cruz. E o crucificou. E deu a oportunidade de ser regenerado, nascido de novo, ser ressuscitado. Ele entrou um pecador perdido e saiu da cruz na ressurreição como um salvo, reconciliado, santo, com a santidade daquele que começa a viver nele, o Senhor Jesus, e a justificação, justificado pela justiça divina, e não pela sua própria, porque a sua própria não o justifica. Esse é o falar da linguagem da cruz. Eu não mereço estar na fila daqueles que vão receber. Para qualquer empresa que você for, que peça o seu currículo, normalmente é aprovado o melhor currículo. Diante de Deus é diferente. Ele aprova os piores currículos. Eu não tenho nada de bom para oferecer, mas eu preciso que o Senhor me aceite, me crucifique, me ressuscite, me dê uma nova vida. Aprovado. Eu tenho muito que oferecer, eu sou muito preparado. Você está na fila errada. Essa fila aí é para os desqualificados, para que eles possam ser reconhecidos como dependentes, crendo na suficiência de Cristo, o justo te justificando, o santo aceitando ser como pecador no corpo dele na cruz e te ressuscitando como um santo. Qual deles você tem identificado? Identificado de fato e de verdade a sua vida? Pelo mérito ou pelo desmérito? Quem você é? Mas quem você é por dentro? Quem nós somos? Por dentro. Necessitamos da experiência do novo nascimento. Em João 3,3 o Senhor diz, se não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém. Faça o seu comentário. E se você não está inscrito nesse canal, inscreve no canal.